Olá pessoal, como vocês estão? Espero que bem. Sejam bem-vindos a mais um vlog da minha semana. É um reading vlog e um study vlog, porque as coisas andam muito juntas pra mim. Enfim, sejam bem-vindos aos que já estavam aqui do outro vídeo e sejam bem-vindos também os que chegaram agora. Vou começar mostrando as minhas leituras que vão me acompanhar nessa semana. Lembrando que na semana passada eu terminei o Nas Malhas da Consciência. É um livro que, enfim, eu consegui terminar até sábado. Eu tô começando esse vlog na terça-feira, então hoje é terça-feira, porque ontem, segunda-feira, eu não li nada. Foi um dia que eu passei o dia todo praticamente trabalhando. Hoje eu estudei e li, então acho que tem um pouquinho mais de conteúdo. Hoje eu editei, então, o vlog da semana passada e nesse meio tempo, eu consegui adiantar um pouco das leituras que vieram comigo da semana passada. Eu não peguei nenhum livro novo durante o fim de semana, como vocês viram naquele vídeo, e nem ontem. Vamos começar pelo primeiro livro, que é a Bíblia. Eu acho importante falar que eu estou fazendo uma leitura literária da Bíblia. Não é uma leitura da Bíblia como um livro religioso, tá? Ele é o livro que inspira as religiões judaico e cristã, pelo menos que eu saiba, tá? Eu tenho pouco conhecimento de religião, então eu não sei se inspira alguma outra religião, mas eu não tô fazendo a leitura nesse viés. Eu tô fazendo um viés literário e para conhecer o livro que marcou grande parte da história. Não tô tendo esse viés religioso com a Bíblia. Quem tem esse viés religioso faz uma leitura mais de uma outra forma, fazendo, por exemplo, devocional, enfim, lendo a Bíblia como se estivesse realmente conversando com Deus, esse tipo de coisa. Eu não estou fazendo isso, tá? Estou lendo a Bíblia como eu estou lendo outros livros. A meta da semana passada, da Bíblia, era terminar o Êxodo. E eu não terminei, eu terminei o Êxodo hoje. E a partir de amanhã eu vou começar Levítico. Levítico. A meta era ler Levítico essa semana, mas a Bíblia é uma leitura bem complicadinha de se fazer. As duas colunas, elas dificultam um pouco a leitura, então você considera que são 2 páginas por página, ao invés de uma. E é um texto bastante truncado, tá? Não é um texto simples que você vai sentar e vai ler 30 páginas. É um texto bastante complicadinho de fluir. Não sei nada do que fala Levítico, não faço ideia. Eu não sabia, por exemplo, que a abertura do Mar Vermelho era em Êxodo. Então, tá sendo uma descoberta bastante interessante ler a Bíblia. Hoje, eu peguei um pouquinho pra ler do Todorov, A Conquista da América, A Questão do Outro. Eu comecei, eu acho que é a segunda parte do primeiro capítulo, que chama Colombo e os Índios. No Kindle, isso dá 15% do livro. Ainda é bem pouco, perto do que eu queria chegar. Eu queria ler pelo menos 50%, porque eu tenho um trabalho para entregar no fim desse mês. A leitura do Todorov não é difícil, mas vai me exigir um pouco mais, porque eu vou ter que fazer fichamento, eu vou ter que prestar mais atenção, porque eu preciso entregar uma análise até o final do mês. O que eu achei interessante dessa primeira parte é a parte que ele fala da comunicação do Colombo com os índios. E como essa comunicação era muito, muito ruim. Na faculdade de comunicação, eu lembro bem por cima de uma matéria chamada Teoria da Comunicação, e a gente viu um negócio chamado comunicação esquizofrênica. Aqui está acontecendo uma comunicação extremamente esquizofrênica, ninguém se entende. E o que eu achei mais interessante foi isso aqui que ele falou. Estavam todos no escuro, pois não compreendiam o que os índios diziam. Isso é uma frase escrita pelo Las Casas na margem do Diário do Colombo. E aí o Todorov continua. Isso não chega a ser chocante, nem surpreendente. Ao contrário, o que choca e surpreende é o fato de Colombo agir o tempo todo como se entendessem o que lhe dizem, dando simultaneamente provas da sua incompreensão. Ou seja, o Colombo fingia que entendia os índios, só que ele entendia o que ele queria entender, porque o Todorov complementa no final dessa página. Portanto, ele entende
e escuta simplesmente um resumo dos livros de Marco Polo e Pierre Daly. Ou seja, ele não entende absolutamente nada do que os índios estão dizendo. Ele chega a dar exemplo dessa comunicação que são até cômicos. Então tem uma hora que o Colombo tá lá achando que tá abalando com um tamborim e os índios entendem aquilo como um sinal de guerra e pegam as flechas. Enfim, é uma comunicação bizarra que tá acontecendo aqui. A escrita do Todorov é muito gostosa de ler, é muito gostosa, de verdade. É porque eu tenho que ficar parando e fazendo fichamento, e por isso o livro acaba truncando mais. Mas se eu, por exemplo, sentasse em uma tacada pra ler o livro, em uma tacada não, porque o livro é gigante, mas eu conseguiria ler com muito mais fluidez, com muito mais rapidez, porque a escrita dele é, ó, uma delícia. Outro livro que me acompanhou semana passada e que vai me acompanhar nessa é Os Sapiens, Uma Breve História da Humanidade. Eu comecei o capítulo A Descoberta da Ignorância. É o primeiro capítulo da parte 4, chamado A Revolução Científica. E eu tenho umas questõezinhas com esse capítulo. Pelo menos até agora, eu não terminei o capítulo, eu tô na parte ideal de progresso, que fica na 274. A minha questão é, ele fala que o ser humano não sabia que ele era ignorante até a Revolução Científica, que ele poderia descobrir novas coisas até a Revolução Científica. E aí eu fico me perguntando onde ficam os gregos nessa história, porque ele não deu exemplo nenhum da civilização grega. Então ele deu de Roma, ele deu da Idade Média, até chegar na Revolução Científica. Só que os gregos não aparecem. E eu queria saber onde estavam os gregos, porque ele coloca alguns parâmetros aqui do porquê a ciência moderna difere de todas as tradições. A letra A, eu não vou ler tudo porque é grande, tá? Mas a letra A é a disposição para admitir a ignorância. Aí eu fico me perguntando, onde é que tá Sócrates aqui? Eu sei que nada sei, essas coisas. O B, o lugar central da observação e da matemática. Aí eu volto a me perguntar, aonde é que tá Pitágoras aqui? Sabe? Por que isso, tipo, foi tão... Isso é tão próprio da ciência moderna, sendo que já existia na civilização grega, sabe? E o C, a aquisição de novas capacidades, aí, enfim, tudo bem. Mas esses dois pontos eu me lembrei muito da civilização grega. Eu achei que ele ia falar da civilização grega, mas ele não falou. E aí eu fiquei me perguntando se isso é próprio da Revolução Científica ou se isso é uma herança da civilização grega que foi resgatada, entre muitas aspas, na Revolução Científica e serviu até como uma base para as invenções, para as descobertas da Revolução Científica. Eu espero que nas próximas partes ele fale sobre isso, mas eu acho que não. Mas eu espero muito que ele fale sobre isso, porque eu tô realmente na dúvida. Bom, agora eu vou ler mais um pouquinho do Todorov e a gente se vê amanhã. Olá, pessoal! Hoje é quinta-feira. Ontem eu não apareci muito por aqui porque foi um dia muito corrido. Eu tive que trabalhar e estudar. Eu tava com umas aulas de História da América atrasadas e eu vi. Foram aulas muito interessantes sobre os códices mesoamericanos e sobre as crônicas espanholas. E, bom, aula sobre livro eu já fico apaixonada. Com certeza meu tema favorito em todas as matérias. E não foi diferente com História da América. Eu gravei um take do Códice Florentino, que foi um códice que a gente viu na aula. E foi muito interessante a aula, muito, muito... Sempre que é livro é muito interessante, né? Mas, enfim. Ontem eu consegui fazer algumas leituras, e além disso, eu me matriculei num curso de Vikings. Na verdade, não é um curso sobre história viking, é um curso sobre historiografia viking, ou seja, a história da história dos vikings. Eu tô achando bastante interessante, eu só comecei ele ontem, eu vi acho que 30 minutos, tem 3 horas de duração. É um curso oferecido pela UFPR, nos mini cursos de história que eles estão realizando agora em setembro.
Não sei se quando eu postar esse vlog ainda vai dar pra se inscrever, mas são muito interessantes os cursos. Esse é só um que eu vou fazer por enquanto. Mas tem curso sobre Abelardo e Heloísa, tem curso sobre Cavalaria Medieval. Todos esses eu vou tentar assistir pelo menos um pouquinho. Porque são temas maravilhosos, são temas muito interessantes. Tem muito curso sobre história medieval, tem muito curso sobre história antiga. E eu acho que vale a pena dar uma conferida, mesmo se não der ainda pra mandar trabalho, se não der pra pegar o certificado, vale a pena se as aulas estiverem disponíveis ainda. Vamos pras leituras. Ontem eu consegui ler até que bastante, mais do que eu tava esperando, pelo dia ter sido bastante corrido. Vamos começar pelo Todorov. Eu comecei, na verdade eu não comecei, eu parei na segunda parte, que chama Conquistar. Eu li o último capítulo, que foi Colombo e os Índios. Eu achei um capítulo muito interessante, é muito pesado, tem muitos relatos muito intensos sobre a conquista espanhola dos índios e esse contato que eles tiveram com os índios. Então tem relatos de escravidão, tem relatos de estupro, é muito pesado, é um capítulo de verdade que me deixou triste mesmo. Mas eu tô, enfim, em 22%, eu tô adorando essa leitura. A escrita do Todorov, como eu falei, é uma escrita muito gostosa. Foi um capítulo necessário para mostrar as relações cruéis que se deram nesse contato entre o Colombo, não o Colombo em si, mas a tripulação do Colombo com os índios. Ainda não está mudando a minha vida, mas está perto disso, tá? Tá sendo uma leitura muito importante e muito boa. E aí, logo em seguida de ler o Todorov, eu peguei o Sapiens. E aí, o que aconteceu? O capítulo chama O Casamento entre Ciência e Império. E ele vai falar sobre a conquista da América. Nessa parte, um dos trechos que me deixou mais chateada foi sobre o porquê a Europa. Então ele vai falar do porquê a Europa realizou as conquistas e desenvolveu a ciência da forma que aconteceu. E o que eu não gostei foi que depois de ler um relato tão chocante quanto eu li no Todorov, depois de ler coisas extremamente absurdas, extremamente pesadas e que de verdade mexem com você nesse capítulo do Todorov, você lê que, por exemplo, a conquista da Austrália pelo James Cook foi feita dizimando uma população que foi a população tasmaniana, e apesar disso, por causa dessas conquistas, foi curado o escorbuto, não justifica, uma coisa não justifica a outra, sabe? As conquistas, elas foram cruéis, as conquistas, elas dizimaram populações, elas aconteceram da forma com que o Todorov relata aqui, com crueldade, enfim, um quê de superioridade que o Todorov coloca aqui, principalmente quando ele quando ele descreve e quando ele coloca a fonte do estupro de uma índia. Ele fala, isso é uma prova de um pensamento que os europeus tinham de que eles eram superiores aos índios. Os índios eram humanos, eles poderiam ser humanos, mas os europeus ainda eram superiores, eram humanos superiores. E aí tinha toda essa divisão dos índios que poderiam ser catequizados e a divisão dos índios que eram brutos, que eram selvagens, que tinham que ser mortos, que tinham que ser, no máximo, escravos. E aí ele fala da população africana, que quando eles escravizavam os índios e levavam eles para Espanha, e muitos morriam, porque as condições de um navio eram insalubres, e além disso eles não estavam acostumados àquilo, e tinham doenças que eles não conheciam, e muitos morriam. E o que ele fala, ele coloca uma fonte que diz: com os africanos no começo era a mesma coisa, eles se acostumam. E aí pegar um livro que fala da conquista
E como a conquista ela foi benéfica para a ciência ou para qualquer coisa que seja, para mim foi um pouco complicado ler, e principalmente ler um em seguida do outro. Um outro ponto que eu queria falar do Sapiens é também uma crítica, que é o do... tá no capítulo anterior, chamado Descoberta da Ignorância. Tá na parte do projeto Gilgamesh, eu acho que eu não cheguei a falar disso, por isso que eu tô trazendo isso agora também. É numa parte em que ele fala que a ciência moderna tá à beira de fazer os seres humanos amortais, né? Não imortais, porque eles ainda podem sofrer um acidente, bater a cabeça e morrer, mas amortais, que significa que nenhuma doença vai matar eles. E aí ele fala do Gilgamesh e de como o destino inevitável do ser humano era a morte, né? Então, antes da ciência moderna, todas as sociedades acreditavam que o destino inevitável do ser humano era a morte. E aí ele fala duas frases que me deixaram um pouquinho incomodadas, que é: Gilgamesh aprendeu que, quando criaram o homem, os deuses estipularam que a morte é seu destino inevitável e que o homem precisa aprender a conviver com isso. Os discípulos do progresso não partilham dessa atitude derrotista. E aí, mais para baixo, no mesmo parágrafo, nossas mentes brilhantes não estão desperdiçando tempo tentando dar significado à morte. E eu não gostei muito das palavras que ele usa. Então, classificar a ideia de Gilgamesh, a ideia das sociedades pré-modernas, como uma atitude derrotista ou perder tempo dando significado à morte, eu não acho que para essas sociedades era uma atitude derrotista e para essas sociedades era perda de tempo. Então eu acho um olhar muito nosso, muito dessa sociedade de progresso que a gente, progresso entre aspas, que a gente vive hoje, dessa sociedade que a gente vive hoje, olhando para um passado e julgando uma atitude do passado, sem tentar compreender, sem tentar, tipo, olha, eles são derrotistas e a gente não perde tempo com esse misticismo deles, sabe? E estou lendo a Bíblia, estou lendo Levítico. Eu não vou pronunciar esse nome certo em momento nenhum, eu acho. O que eu posso dizer? Tá sendo uma continuação do final do Êxodo, com várias regras para os discípulos de Deus seguirem. Por enquanto tá nisso. Quando eu avançar mais um pouco, eu comento. Agora é 1h da tarde, eu vou comer alguma coisa, porque hoje eu tenho aula de História do Brasil. Vou comer, ir pra aula e ler um pouquinho mais de Todorov e fazer meu curso de Viking, com certeza, porque meu curso de Viking está muito maravilhoso. Então é isso por hoje, vejo vocês amanhã. Olha só o que chegou aqui, mais um pacotinho de livro que eu comprei na Book Friday da Amazon. É mais um dessa coleção, A Very Short Introduction. Esse é o Medieval Britain. É o que eu mais queria dessa coleção. Eu paguei R$14 nele, então valeu muito, muito a pena. Porque, enfim, essa coleção é muito boa. E eu ainda não li esse volume. Apesar de ser um tema, é o meu maior tema de interesse, assim, Inglaterra medieval. Mas eu ainda não li. E ler ele no físico vai ser muito, muito mais legal. Esse é o último livro que vai chegar por agora, o The Reformation, que foi o último que eu comprei dessa coleção, A Very Short Introduction, também por R$14. Ele vai demorar um pouquinho mais, porque ele estava sob encomenda, então ele vai chegar só depois, ainda nem tem um prazo, nem nada. Mas, por enquanto, são esses livros que eu comprei. Esse é o último dessa leva.
Olá, pessoal! Hoje é sexta-feira e eu vim reclamar do calor de São Paulo. E além de reclamar do calor de São Paulo, eu vim contar o que eu acabei lendo desde ontem. Eu acabei adiantando um pouco as leituras, mas não muito, só um pouquinho. E vim contar pra vocês. Vamos começar pelo mais simples, tá? Sigo lendo a Bíblia, tô em Levítico. Por enquanto, continuou bem parecido com o final de Êxodo, com uns mandamentos, umas regras, uns dogmas, eu acho. Perdão pelo barulho, eu tô em outro lugar e esse lugar é bastante barulhento. Então, perdão pelo barulho, não tem muito o que fazer pra evitar, mas espero que não atrapalhe tanto. E é sexta-feira à noite, então as pessoas, elas estão saindo e estão andando pela rua de uma forma muito louca, mas vamos tentar relevar isso, espero realmente que não atrapalhe tanto. Como eu tava dizendo, Levítico continua o final de Êxodo, que são esses mandamentos, essas regras para os cristãos seguirem, então tem como os sacrifícios devem ser feitos. Eu achei... Vou falar engraçado, se isso for pecado, me desculpem. Como eu falei, eu tô fazendo uma leitura literária da Bíblia, tá? Uma parte que chama A Purificação da Mulher Depois do Parto. Ok, então, né? Mas, enfim, regras, vou ser sincera, uma leitura bem parada, bem... nada acontece, sabe? Só essas regras e regras e regras e regras. Eu entendo, é um livro religioso, não é um livro de literatura. Mas, por ser a Bíblia, eu esperava que acontecesse pelo menos alguma coisinha a mais. Eu ainda não tô nem na metade de Levítico, eu acho. Ainda falta um pouquinho. Eu acho que eu tô na metade, de Levítico. E tô realmente esperando que aconteça alguma coisa de mais interessante nesse livro. Da Bíblia não é capítulo, é livro. Lembro disso. Isso ficou na minha cabeça. Comecei o capítulo As Razões da Vitória, da parte Conquistar, do Todorov. Li até 25%, ou seja, li 3% de onde eu tinha parado, que era nos 22%. E no começo da parte 2, chamada Conquistar. Eu tô gostando bastante desse livro, como eu falei, né, eu acho que eu já falei nesse vídeo, mas minha professora falou que esse é um livro que muda a vida, que vai mudar a sua vida. Ainda não está mudando a minha, eu tô em 22%, então até os 100% eu quero que a minha vida tenha mudado depois desse livro. Estou encarando Todorov como uma autoajuda, mentira, mas estou encarando ele como um livro importante, um livro não só que eu tenho que fazer um trabalho, mas um livro que vai me servir para outras coisas, vai ampliar minha visão de mundo. Por fim, continuo lendo Sapiens. Terminei o capítulo chamado Casamento entre Ciência e Império. A parte chamada Invasão do Espaço Sideral eu gostei um pouco mais do que eu tava odiando as primeiras partes desse capítulo. E a parte chamada Aranhas Raras e Escritas e Sistemas de Escritas Esquecidos eu já não gostei tanto. Não cheguei a odiar, como eu tava odiando as primeiras partes desse capítulo, mas eu não curti tanto. Era como eu comentei com um amigo meu, que também leu o livro, ele tem uma relação muito morde-a-sopra com o sistema imperialista, então tem hora que ele defende o sistema imperialista como algo bom e algo que trouxe ciência, que trouxe progresso, mas aí ele fala, olha, mas matou pessoas, mas enfim... Mas ele não se aprofunda nisso, ele se aprofunda na parte em que trouxe progresso do sistema imperialista. O que eu tô achando legal, na verdade tá me incomodando um pouco, mas eu tô achando legal, tô achando importante, que é contrapor a visão do Yuval Noah Harari com a do Todorov. Lembrando que os livros foram escritos em momentos diferentes, eles têm contextos diferentes, eles têm motivações diferentes. Sim. Só que é muito impossível fazer isso, não fazer isso
no capítulo Invasão do Espaço Sideral. Eu acho importante a gente fazer isso, principalmente para ver qual o ponto de vista de cada autor, mesmo que sejam livros escritos em épocas diferentes, em contextos diferentes, tá tudo bem, mas é importante a gente ver qual o ponto de vista, realmente. Como o Yuval conta uma história e o Todorov conta essa mesma história. Como eles contam a história de maneiras diferentes. Por fim, não acabou esse take tá gigantesco. Me perdoem, mas eu quero anunciar que talvez vá aparecer um novo livro pipocando nos vlogs, que é o House of Leaves, do Mark Z. Danielowski, com certeza estou pronunciando errado, que é um livro que eu achei no Kindle Unlimited e tá todo mundo falando bem, falando que é um livro super assustador, que é um livro de terror incrível e que todo mundo tem que ler porque dá muito medo, e eu não sinto medo em livro. Então, eu me senti um pouco desafiada a ler esse livro e ver se ele realmente é assustador. Mas eu não tô tendo tempo pra ler, então eu só tô anunciando que esse livro está no Kindle Unlimited. Talvez eu pegue pra ler, não sei, porque, como eu falei, eu tô tendo muito pouco tempo pra ler coisas que não são da faculdade. Mas tá aqui, né? Já peguei no Kindle Unlimited pra deixar aqui, assim, vamos ver se dá tempo, né? Eu pego, começo a ler. Mas sim, resumindo, House of Leaves tá no Kindle Unlimited. Se você tem Kindle Unlimited, pegue House of Leaves, porque tá todo mundo falando bem. E eu tô muito hypada pra esse livro. Talvez ele seja horrível e eu esteja aqui falando pra você baixar. Mas vamos tirar nossas próprias conclusões. Então, pegue House of Leaves. É isso pra esse take gigante. Eu vou voltar a fazer meu curso. Eu tô fazendo um curso de História da Imagem no Ocidente Medieval. É um curso oferecido pela UFPR. Eu comentei no outro take dos vídeos dos cursos da UFPR. Se esse vlog for ao ar até dia 15, o que eu acho, não sei que dia que vai ao ar, mas ainda dá tempo de se inscrever. Se for depois, talvez os vídeos estejam disponibilizados, eu não sei como vai funcionar isso. Mas são cursos que estão valendo super a pena. Eu tô fazendo esse de arte no Ocidente Medieval e de historiografia viking. E eu vou fazer um de Abelardo e Heloísa, então são cursos super legais. Não são cursos que demoram muito, então esse demorou acho que 2 horas ou 3 horas, acho, no máximo. Então, o de historiografia viking tá demorando acho que 3 ou 4 horas também. Então, são cursos muito rápidos e que valem super a pena. Se você quer uma visão mais introdutória, se você quer uma visão mais concisa do assunto, eu acho que tá valendo super a pena. São cursos muito bons, de uma universidade muito boa, que é a Federal do Paraná, né? A Federal é sempre muito ótima. Enfim, é isso pra esse trecho. Vou fazer um chazinho e voltar para o meu curso. Até amanhã! Olá, pessoal, tudo bom? Hoje é segunda-feira e eu tava separando os takes pra editar esse vlog e não tinha o encerramento. Então hoje eu vim gravar o encerramento, na verdade, do vlog da semana passada, com um resumo das leituras que eu fiz, como foi a semana, o que eu li de bom e é isso. Eu queria pedir desculpa já pelo barulho, tá muito calor aqui em São Paulo, tá tipo absurdo de calor. E não dá pra gravar sem o ventilador ligado, não dá pra viver sem o ventilador ligado. Então vamos ter que lidar com esse tec-tec do ventilador. Já peço desculpas, mas tá muito quente. Vamos lá. A semana foi dedicada a ler o Todorov. A minha meta pra semana era ler até 50%, no mínimo, do Todorov. E eu cheguei exatamente a 50%, por quê? No fim de semana era quando eu ia me dedicar mais ao Todorov, só que sábado eu tive uma crise de enxaqueca e eu não consegui ler muito. Então, basicamente, as leituras que eu vou falar pra vocês hoje são as de ontem, as de domingo, porque sábado foi um dia praticamente perdido e improdutivo por causa da dor de cabeça. Então, eu cheguei a 50% do Todorov, eu tava acho que 30 e poucos, talvez 35% na sexta. E eu cheguei a 50 ontem. Eu queria ter lido mais, vou ser sincera, só que por conta de sábado ter sido desperdiçado, eu não consegui ler, não consegui adiantar tanto quanto eu queria. O que eu tô achando da leitura? Eu tô gostando muito. Eu acho que ele está no caminho para mudar minha vida.
principalmente quando a gente pensa a nossa relação com a comunicação. Eu fiz comunicação como primeira faculdade, comunicação social com habilitação em editoração. E muitas matérias fizeram a gente pensar essa nossa relação com a comunicação, o que, que a gente quer comunicar, tudo mais. Só que esse livro está demonstrando de uma forma muito prática essas diferenças na comunicação. A comunicação dos astecas não é a mesma comunicação dos espanhóis, e isso fez com que os espanhóis se dessem melhor, digamos assim, na guerra, conseguissem conquistar os astecas. E é muito legal quando ele mostra isso, porque, por exemplo, os astecas achavam que o seu grito de guerra iria amedrontar os espanhóis. Só que, na verdade, os espanhóis usaram esse grito de guerra asteca para localizar eles. O rei não, o imperador asteca, ele na hora que ele estava partindo, né, de canoa, estava fugindo, ele não dispensou, por exemplo, os aparatos, as penagens, os ouros, tudo dignos de um imperador. E isso, para os espanhóis, foi tipo, ele tá indicando onde ele está, ele tá indicando a localização dele. Tipo, é muito fácil identificar a canoa do imperador. Os espanhóis usaram isso de uma forma reversa, então os espanhóis viram que os índios não conheciam cavalos, não conheciam canhões, e eles usaram os cavalos e os canhões para amedrontar os índios. O Todorov até fala que os espanhóis construíram uma catapulta que não funcionava, mas ela estava lá para amedrontar os índios. Eles faziam os cavalos correrem, tipo, pra nada, assim. Pegava aquele chão batido e faziam os cavalos correrem pra os índios ouvirem o galope e ficarem assustados, porque eles não conheciam o cavalo. Então, essas formas de comunicação simbólica, os espanhóis souberam usar assim perfeitamente, enquanto os índios estavam lá patinando. A comunicação não era a mesma, eles não queriam dizer a mesma coisa. Eu li 2 capítulos até chegar aos 50%. Eu li o Montezuma e os Signos e estou lendo o Cortez e os Signos. Além disso, o que eu queria falar é que o Todorov ele fala da comunicação voltada para o passado que os astecas têm. Então, tudo que os astecas... tudo que acontece com os astecas já foi previsto. Então, numa hora ele fala nada vira ato antes de ser verbo. Então, primeiro é verbo, depois vira ato. O futuro e o passado são cíclicos, então nada que vai acontecer no futuro já não aconteceu no passado. Só que a invasão espanhola, ela quebra com isso. É um acontecimento totalmente novo, que não foi previsto. E isso quebra um pouco a forma de pensar asteca. E ele deixa isso muito claro nesse capítulo. Já no Cortez e os Símbolos, ele tá mostrando como os espanhóis são meio que mestres na comunicação por improviso, assim. Não precisa ter, não é cíclico. O tempo dos espanhóis não é cíclico. Então eles sabem conviver com algo novo. Eles sabem, por exemplo, eles viram que os índios tinham medo dos cavalos, então eles vão usar os cavalos para colocar medo nos índios. Eles vão afirmar que eles estão fortes quando eles estão fracos. Eles sabem essa dissimulação aplicada nesse contexto. Os índios não, os astecas não, porque eles não tá no calendário deles, não tá previsto. Isso foge da regra. E eu achei isso bastante interessante, ainda tá um pouco difícil de compreender ainda, porque eu achei isso um conceito bastante complexo, mas muito interessante. Prosseguindo, continuei lendo Sapiens, esse é o capítulo sobre capitalismo, o credo capitalista. Não estou sofrendo quanto eu achei que eu ia sofrer. Eu tô na parte chamada Colombo à procura de um investidor. É sempre a descoberta da América, né, gente? Tá me perseguindo esse assunto. Mas não tô tão chateada quanto eu achei que eu ia ficar. Ele explicou até agora os preceitos de Adam Smith e como é tudo muito lindo, né? Então, o dono do negócio, então um fazendeiro, um tecelão, vai lá, pega os lucros e reinveste no negócio, reinveste na sociedade, reinveste na economia, e é tudo muito lindo. Ninguém guarda dinheiro, é uma maravilha tudo aqui que ele tá explicando.
Só que na prática a gente sabe que não é bem assim que as coisas funcionam, né? Eu achei que faltou um pouquinho dele falar como isso na prática está sendo feito, ou no caso não está sendo feito, mas ele basicamente até agora só explicou o Adam Smith. Vamos ver como esse capítulo vai seguir. É um capítulo bem longo, tem acho que 40 páginas, acho que 30 ou 40 páginas. Vamos ver como ele vai seguir. Eu espero que não me deixe muito triste. Eu acho que vai me deixar um pouquinho triste, mas eu espero que não muito. Por fim, a Bíblia. Estou em Levítico ainda. E basicamente são leis. São leis, são mandamentos de como as pessoas deixam de ser limpas e se tornam impuras. Impuras? Ele tem um termo que ele usa sempre, imundos. Acho que é imundos. E elas passam a ser imundas, então, enfim, são leis. Faltam acho que 3 páginas para eu acabar Levítico. E a próxima é Números. Eu não faço ideia do que esperar de Números. Não sei. Aguardando uma parte da Bíblia que eu vá conhecer, porque até agora tá sendo tudo meio novo pra mim. Mas vamos acabar Levítico e começar Números. Bom, gente, é isso pra essa semana que passou. Eu espero que vocês tenham tido uma semana maravilhosa, que vocês estejam todos bem. E vejo vocês no próximo vídeo. Até mais!